que entrou em pânico por não saber a resposta de uma prova? Algumas pessoas deixam a questão em branco, né? Outras tentam lembrar de alguma coisa na última hora ali, ou até mesmo chutar. Eu sou o Rodney Vicente e hoje, como um professor que já viu de tudo um pouco, eu vou te mostrar algumas das respostas, tipo, mais criativas, e mais absurdas e mais engraçadas que já apareceram nas provas escolares, tá bom? E eu já vou avisando, algumas mereciam 0, outras mereciam um prêmio por criatividade. A questão dizia o seguinte: Bob tem 36 barras de chocolate e come 29. O que ele tem agora? A resposta correta era uma conta simples, mas um aluno decidiu ignorar completamente a matemática e respondeu: diabetes. E olha, tecnicamente não é totalmente errado. Depois da prova ainda pedia: mostre como você chegou à sua resposta. O aluno simplesmente desenhou uma bola entrando no gol. Ou seja, ele literalmente chutou a resposta. Eu não sei se isso é originalidade ou desespero. Talvez os dois. Mas calma, porque a próxima é ainda melhor. A professora chegou e perguntou: o que são cálculos renais? E o aluno respondeu: cálculos feitos por renas. Eu já imaginei as renas ali do Papai Noel reunidas fazendo contabilidade, conversando. Pessoal, esse ano passamos do orçamento. O videogame fica ali para o próximo Natal. Agora me diz se isso não merece, gente, pelo menos meio ponto por criatividade. E aí veio uma questão para completar frases com palavras adequadas. Só que o aluno levou a palavra adequadas ao pé da letra. Ele respondeu tudo usando a palavra adequadas. A sola do sapato está adequada. Coloque os papéis dentro do adequadas. O adequadas, perto de casa, estava sem luz. Neste momento eu já não sabia se ele não entendeu a pergunta ou se estava testando a paciência da professora, ok? Mas, gente, a próxima foi simplesmente, eu acho que genial. A instrução dizia: escreva ao lado de cada numeral o seu nome. O aluno escreveu Bruno, Bruno. E eu tenho uma forte suspeita de que essa prova realmente era do Bruno. Logo depois apareceu outra pérola. A questão dizia: localize o Brasil no mapa e escreva o seu nome. O aluno ignorou completamente o mapa e escreveu Eberton. Pelo menos ele sabia quem ele era, né? O Brasil ele ainda deve estar procurando até agora. Agora imagina, gente, o desespero desse próximo estudante aqui. Uma questão enorme de matemática envolvendo progressão geométrica, cheia de letras, cheia de números, daquelas que fazem o aluno olhar para o teto procurando ajuda divina. E a resposta dele foi apenas: ah! Um grito, certo? E sinceramente, eu senti a dor dele aqui. Depois veio uma questão dizendo: reduza as frações. E o aluno levou a instrução ao pé da letra. Foi escrevendo os números cada vez menores, até ficar um minúsculo. Teoricamente ele reduziu. Não da forma que a professora queria, mas ele reduziu, sim ou não? Agora presta atenção nessa. A questão perguntava: explique o que é um sujeito composto. O aluno respondeu: João tem um posto. João é um sujeito composto. Quando eu li isso, eu dou risada até agora, mas a professora não teve o mesmo senso de humor. Ela respondeu: e você, é um sujeito sem nota? 0. Foi brutal, né, gente? Depois veio uma atividade pedindo um resumo de 10 linhas sobre a Segunda Guerra Mundial e o aluno percebeu ali que valia 10 pontos, então resolveu escrever 10 linhas sem dizer praticamente nada. A professora deu 0, mas ainda escreveu: parabéns pela criatividade. Esse é o tipo de professor que ainda acredita, sim ou não, na humanidade. Outra questão dizia o seguinte: defenda a sua resposta. O aluno desenhou um soldado protegendo a palavra resposta, defendendo literalmente a resposta. Eu não sei se ele merecia nota, mas merecia reconhecimento, pelo menos, né? E a próxima pergunta: qual era o maior órgão do corpo humano? A resposta correta seria pele, né? Mas o aluno escreveu o seguinte: a língua da minha tia. E eu não conheço a tia dele, gente, mas aparentemente ela fala bastante. Ai, desculpa. Depois pediram para desenhar um animal ali carnívoro. O aluno desenhou o quê? Apenas uma barbatana de um tubarão aparecendo na água. Claramente alguém com preguiça de desenhar o resto, né? Mas eu admito, funcionou.
Em outra prova, pediram uma receita. O aluno escreveu: nome do prato, pão com manteiga. Ingredientes: pão e manteiga. Modo de preparo: pegue o pão e passe a manteiga. Objetivo alcançado, não dá para negar, sim ou não? Ai, gente, mais tarde apareceu uma questão sobre tipos de esponja. O aluno desenhou simplesmente o Bob Esponja, ok? Se eu tivesse naquela sala, provavelmente eu teria feito a mesma coisa, vai. Em história perguntaram: quais acontecimentos marcam o fim da Guerra Fria? Resposta: o início do verão. Bora, em outra atividade, pedindo para explicar o regime político de um presidente. O aluno escreveu um texto enorme explicando que nasceu muitos anos depois e que não podia responder, mas se comprometia a pesquisar depois. Eu achei isso incrível e muito educado, né, gente? O mercado de trabalho chama isso de proatividade. E uma pergunta impossível de entender, um estudante respondeu assim: porque Deus quis assim. E o mais impressionante, ele ganhou meio ponto. Amém? Amém. Depois perguntaram o que Saturno, Urano e Netuno tinham em comum. O aluno respondeu: são planetas, são redondos. Nenhum deles tem um McDonald's. Ok? E eu sinceramente teria dado crédito parcial. Não tá errado, né, gente? Chegamos então a uma das minhas favoritas. A atividade dizia: equilibre as equações. E o aluno desenhou as equações em uma gangorra equilibrada. Genial, sim ou não? Em física, o estudante escreveu: deu um branco sinistro, esqueci as fórmulas, mas o que vale é o espírito esportivo. E ainda prometeu que aquilo não aconteceria de novo. Segundo a professora, já tem acontecido isso muitas vezes antes. Outra atividade tinha pontilhados formando ali o número 10. O aluno completou para tentar ganhar nota máxima. Não funcionou, mas a tentativa foi corajosa. Em uma questão textual, o estudante escreveu: concordo com a resposta do Afonso. Confiou completamente no colega. Infelizmente, o Afonso também, né? Errou. E para encerrar, uma pergunta de química pedia para calcular quantos milímetros de água seriam produzidos. O aluno respondeu: zero. Depois de ver todas essas respostas, eu cheguei a uma conclusão. Vamos ver o que você acha. Existem dois tipos de alunos: os que estudam e os que transformam a prova em um espetáculo de criatividade. E honestamente, gente, anos depois, ninguém lembra da nota. Mas respostas como essas ficam para sempre, sim ou não? Agora eu quero saber, qual dessas respostas foi a mais genial na sua opinião? Comenta aqui embaixo, porque eu vou ler todas e vou falar com você.